E dizer que tem algumas pessoas que gostariam de estar aqui conosco, mandaram mensagem, apoiando o presidente Lula. Essa reunião tem esse sentido, nessa reta final de primeiro turno, mostrar esse esforço em defesa do Estado de Direito, da democracia, de resgatar o país, de reconstruir esse país, que vai precisar de um amplo leque de apoio e de experiências. E aqui nós temos uma pluralidade, uma diversidade, que eu acho que está expressa nessa aliança do presidente Lula com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Uma aliança improvável e complementar e, hoje, imprescindível ao país. Então, todos e todas muito bem-vindos. Eu queria citar aqui o ex-ministro Delfim Neto, que mandou dizer que apoia, mas não tinha condições de estar presente e que está apoiando a chapa. E também o nosso Nelson Jobim, ex-ministro da Justiça, que está em viagem e não conseguiu chegar a tempo. E o Zé Gregório, também ex-ministro da Justiça, que fez uma recente cirurgia, está bem, e mandou uma carta também expressando seu apoio. Queria ler os presentes para que a imprensa possa acompanhar. Iniciaria aqui pelo esse economista renomado, que foi um dos elaboradores do Plano Real, tem dado uma grande contribuição ao debate econômico recente, quebrando ortodoxias e abrindo outros caminhos para a reflexão, André Lara Rezende. Queria saudar o nosso porta-voz naquele grande ato do 11 de agosto, de toda a sociedade civil brasileira, lendo aquela carta histórica, ampla e fundamental de defesa da democracia, mais uma vez, na história do Brasil, Zé Carlos Dias, ex-ministro de Estado, Aloysio Nunes Ferreira, ex-senador, ex-ministro de Estado e uma vida pública extremamente destacada no nosso estado de São Paulo. Saudar o ministro Rubens Recupero, ex-ministro, também com cargos muito importantes na diplomacia brasileira. Da mesma forma, nosso ministro Celso Amorim, os dois aí são a velha guarda do Itamaraty, que era uma instituição e seguirá sendo respeitada depois desse governo. Você viu que outra característica da diplomacia é essa humildade recorrente. Tá? Queria saudar nosso querido Bresser Pereira, esse tem sido um exemplo aí de luta, de presença e em todos os momentos da vida pública. Saudar meu ex-professor Luiz Gonzaga Beluso e anunciar também que ele foi hoje escolhido professor doutor honoris causa da Unicamp, mais do que merecido por muito que ele contribuiu na construção da Unicamp. Eu vou citar agora mais rapidamente, porque é muita gente. Então, Márcio Elias Rosa, que foi secretário de Estado, João Carlos Meirelles, ex-secretário de Estado, o Marcos Belisário, presidente do PV de São Paulo, o Paulo Sérgio Pinheiro, grande humanista e também funções tão destacadas na história do Brasil, secretário nacional de Direitos Humanos, o Eduardo Moreira, economista, hoje presidente do ICL, aí um grande ativista nas redes digitais, no debate, na economia popular, Gabriel Chalita, ex-secretário de Estado, a Heloísa Arruda, secretária de Estado, a Cláudia Costin, minha ex-companheira da diretoria da gloriosa Associação de Professores da PUC, lá nos anos 76, nós já estávamos lá militando pela democracia, aqui, ex-secretária, ex-ministra de Estado. Queria saudar o Silvio Torres, deputado federal e secretário de Estado, Pedro Tobias, deputado estadual, ex-presidente do PSDB de São Paulo, Floriano Pesaro, deputado federal e secretário de Estado, Fábio Feldman, cadê o nosso querido Fábio Feldman aqui? Muito bom, deputado federal constituinte e ex-secretário de Estado do Meio Ambiente. Queria saudar o Hélio Silva, secretário de Estado, cadê o Hélio? Está aqui. Marcos Vinícius Petreluzzi, também Petreluzzi, secretário de Estado, e o Eduardo Viola, também, que chegou, que eu vi, professor da UNB, também um grande ativista ambientalista. Eu acho que foram todos citados. O Rui Falcão, nosso companheiro, coordenador da nossa campanha, tem dado uma imensa contribuição, e o Belisário dos Santos, que eu peço desculpa, inclusive, porque mandaram o endereço errado. Eu deixei por último para pedir a devida desculpa a você e ao Eduardo Moreira. O pessoal não só foi para o caminho errado e voltou.
E o Pena, que é da coordenação da campanha também, presidente do Partido Verde de São Paulo. Então, muito obrigado a todos e todas. Vamos passar a palavra para algumas breves saudações. Alexandre Schneider, grande educador, secretário de Estado e companheiro do Heliópolis, grande amigo da comunidade. Acho que nós estamos aqui até com quórum já do secretário de Estado do Geraldo Alckmin. Deu um quórum aqui à reunião. Parabéns. Ele se empenhou muito nessa reunião e nessa construção. Então, mostra que nós estamos ampliando as alianças, construindo uma convergência política importante. Saudar também o Fernando do Direito Já, que está aqui nos acompanhando. Obrigado, Fernando. Então, vamos passar a palavra. Eu vou fazer uma passagem. Algumas falas, não vai dar... Ariel também, que é um grande lutador nos direitos da criança e do adolescente, aí do movimento 227, dos direitos das crianças. Vamos passar a palavra a algumas pessoas, alguns dessas, não dá para todos, que é uma coisa, seria muito longo, mas só quem se inscreveu no grande expediente pode falar. Mas vai ser o tempo de pequeno expediente. Senador, não vão passar a palavra porque fala demais, tem que ser só o tempo da Câmara dos Deputados ali do Pinga Fogo, né, Alckmin? Então, presidente, começar aqui pelo André Lara Rezende. Muito bom tê-lo aqui e gostaria que você fizesse aí a sua intervenção inicial. Obrigado, Aloysio. Eu vou ser brevíssimo. É uma alegria estar aqui. Acho da maior importância, eu acho, essa frente, de uma certa forma, essa aliança nesse momento, uma tentativa de voltar o Brasil à normalidade democrática, seu papel importante na cena internacional em relação aos temas tão prementes do momento, que é a questão ambiental, a questão de reintegração nos mercados internacionais, da revisão das finanças internacionais, essa ameaça de crise financeira, nesse mundo excessivamente financiarizado que temos. Mas, sobretudo, é importantíssimo para restabelecer a noção de normalidade democrática e institucional no país. E nesse momento, mais do que nunca, não apenas é importantíssima a eleição do presidente Lula, como é importante a eleição imediata do presidente Lula para que possamos passar imediatamente a pensar no futuro e não continuar com mais algumas semanas penosas de uma campanha agressiva e raivosa no país. Muito obrigado. Agora para o nosso xará aqui, Aloysio Nunes, senador da República, sempre senador. Meus amigos, essa reunião traz pessoas que representam, cada um na sua atividade, o que foi feito de melhor no Brasil depois da Constituinte. Se nós pensarmos um pouco no tempo que transcorreu da Constituinte para cá, nós vamos ver que, em matéria de direitos humanos, de matéria ambiental, o Código Civil o regime civil da internet, a nova lei da imigração, Fundef, Fundeb, tudo isso foi feito, o SUS, a consolidação do SUS com financiamento adequado, não é? Tudo isso foi resultado não de um partido. Estavam envolvidos nisso personalidades, alguns dos quais presentes aqui, estava o PT, estava o PSDB, estava o MDB, estava o PFL, não é? Estava o PDT, enfim, PV, partidos que construíram um patrimônio comum, que é um patrimônio comum do povo brasileiro. E nós temos, infelizmente, hoje, uma ameaça ao fundamento desse patrimônio comum, que é a democracia, e a ele mesmo, alguém que representa a antítese de tudo isso. E, por outro lado, nós temos uma candidatura, Lula e do Alckmin, que trazem a esperança e a segurança de que esse tempo sombrio vai passar e que nós vamos poder encarar o futuro com mais confiança, com mais fraternidade, com mais desejo de fazer política. As forças políticas brasileiras se descongelem, passem a se relacionar normalmente, que o Brasil volte a ser respeitado na cena internacional. E é por isso que nós estamos aqui. E tem que ser já, como diz o André, tem que ser já, porque não vamos deixar essa pessoa ferido de morte,
nas convulsões finais, mas com a caneta na mão, podendo criar grandes transtornos, e nós precisamos, por outro lado, começar desde já, desde a partir do dia 2, a trabalhar pensando no futuro e construindo o futuro. Obrigado. Professor Zé Carlos Dias. Eu me sinto envaidecido de participar dessa reunião. Estou emocionado, querido Lula. Há tantos anos nós cruzamos os nossos caminhos. Eu, como advogado criminal, defensor de mais de 500 perseguidos políticos. E você, um perseguido político até hoje. E como presidente da Comissão Ares, da qual faço parte com alegria e com entusiasmo, eu vou dizer uma coisa muito simples. Hoje, votar em Lula e em Alckmin é votar pela democracia deste país. E passar para o ministro Rubens Recupero. Presidente Lula, governador Alckmin, amigos aqui presentes, eu gostaria de evocar nesse momento a figura do Dr. Tancredo Neves. Talvez eu seja o único nessa sala, além do Beluso, que trabalhou com o Dr. Tancredo. Eu fui assessor dele ainda quando ele era candidato. Não se sabia se ia ser eleição direta ou indireta. Ele, se vivo fosse, estaria aqui conosco hoje, porque ele representava esse espírito de uma ampla união nacional para reconstruir o país depois do regime militar. Hoje, de certa maneira, e nessa eleição, nós estaremos refundando a nova República. A nova República foi ferida de morte com a eleição deste governo que agora agoniza melancolicamente. Ele só não conseguiu abolir a Constituição de 88, porque não conseguiu, né? Mas tentou várias vezes. E o que está em jogo, no fundo, é isso. O doutor Tancredo via longe e percebia que não só para ganhar a eleição, como ele ganhou no colégio eleitoral, mas para governar seria necessário unir setores muito diversos, mas todos irmanados naquele propósito comum. Portanto, terminando, eu só queria realçar dois aspectos. De um lado, a necessidade de nós resgatarmos o meio ambiente. Eu fiquei muito contente com aquela reunião com a Marina, porque a Marina é a nossa líder no meio ambiental, das ex-ministras, é a pessoa que mais nos lidera nisso, e creio que foi um compromisso claro com a agenda ambiental, que será, por si só, 95% da recuperação da imagem do Brasil no exterior. Se nós conseguirmos, logo de saída, mostrar claramente um compromisso com o meio ambiente, boa parte dessa má vontade há de se dissipar. E, finalmente, eu queria dizer o que eu disse no meu artigo de domingo passado. Essa é uma luta que, de certa forma, transcende a democracia. É uma luta entre a volta da esperança e a perpetuação da barbárie. Muito obrigado. Cláudia Costin, ex-ministra, diretor do Banco Mundial, e agora na GV. Bom, eu queria falar da minha alegria de estar aqui, de poder ajudar a eleger o Lula no primeiro turno. Nós não podemos ter risco, mas não posso deixar de falar da educação. Eu disse hoje para o presidente que eu nunca mais vou esquecer que ele criou um índice para medir a qualidade da educação de cada escola pública brasileira. E disse o presidente Lula, naquela ocasião em que nós conversamos, para que cada pai possa saber o quanto que está melhorando a escola do seu filho.
Nesse sentido, eu termino falando que participei lá pelo Banco Mundial da criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que é de educação. E lá tem um item que o Brasil, junto com 193 outros países, assinaram, que é o de que nós vamos educar para a democracia, educar para os direitos humanos, é o que é mais importante nesse país. Sim, é fundamental aprender as primeiras letras, sim, é fundamental aprender matemática, química, física e tudo mais, mas se nós não educarmos para os direitos humanos, para a democracia, para a equidade, nós não construiremos um país mais justo. Muito obrigada. Márcio Elias Rosa. Quem? Está aqui. Vai lá, para. Deixa ele falar primeiro. Passa para o Edio. Presidente, eu quero dizer da minha honra participar dessa reunião. É um momento de especial importância na história da República. E eu quero só transmitir um diálogo que eu ouvi dia desses de um jovem menino negro que foi beneficiário das políticas de ação afirmativa. E ele me disse: doutor Edio, eu estou na universidade, mas grande parte dos meus amigos estão na prisão. Então, o fato do senhor ter possibilitado que esse menino mudasse o destino dele é uma revolução. É um compromisso com a democracia, um compromisso com a inclusão, um compromisso com a diversidade. E nós vamos ganhar a eleição no próximo dia 2. E vamos ganhar a eleição. Obrigado, presidente. Deixa eu passar aqui rodar um pouquinho mais aqui. Paulo Sérgio Pinheiro. Depois a gente passa, Márcio. Vamos pegar os três. Tem um aqui, um sem fio. Vou passar os três aqui. De novo, eu fico contente. Estar entre tantos amigos e companheiros de lutas todas essas décadas. Mas eu só queria ressaltar qual vai ser o significado dessa vitória nas eleições presidenciais. Vai ser a reconstrução dos direitos humanos na sociedade brasileira. Esse governo conseguiu pôr abaixo tudo que foi construído nesses 30 anos, como Recupero dizia, a Constituição que ele não conseguiu destruir. Mas ele destruiu e tratou a sociedade civil como inimiga. Então, a vitória significará que a sociedade civil passará a ter um papel nesse momento de reconstrução. Antes de inventar, vai ser preciso reconstruir o que foi destruído. E sem entrar na área do Celso Amorim, eu queria dizer que o Brasil, na política externa de direitos humanos, vai assumir o papel que tinha em termos daquele país que todos os países queriam estar juntos na fotografia. Essa foi a experiência da Comissão de Direitos Humanos, isso é a experiência do Conselho de Direitos Humanos. Então, eu tenho certeza que, na frente interna e na frente internacional, será um novo tempo para a defesa e a proteção dos direitos humanos. É isso aí, presidente. Obrigado, Paulo. Lembrando que você estava lá com a gente naquele dia de São Bernardo do Campo, quando o Lula foi preso, e está aqui agora. Em tão pouco tempo, nós viramos uma página da história e vamos reconstruir, resgatar a esperança. Então, Belisário dos Santos, por favor. Ex-secretário de Justiça. Presidente Lula, governador Alckmin, ao final de 2018, as 700 pessoas, no mais das vezes advogados, que subscreveram segundo turno Haddad, receberam, dias depois da eleição, um e-mail dizendo: você é um indesejável. Éramos 700 indesejáveis. Os indesejáveis de hoje diminuíram um pouco. Os indesejáveis são aqueles que Lula e Alckmin vão expulsar do Planalto
e, ao mesmo tempo, são aqueles que construíram uma agenda do retrocesso. E, como diz Paulo Sérgio, nós vamos ter que pegar ponto por ponto, linha por linha, e reconstruir o que foi destruído. E em campos muito importantes, em alguns deles não vai ser tão rápido. Mas essa é a nossa primeira agenda. Presidente Lula, presidente Alckmin, essa é a nossa agenda, recompor ponto por ponto o que foi destruído, para reconstruir, mas para dizer para eles que a desconstrução, o retrocesso, não fica por aí. Não foi feito para permanecer. Nós vamos reconstruir. Nós todos vamos reconstruir com Lula e Alckmin no primeiro turno, no domingo. Obrigado, Belisário. Agora, o Márcio Elias Rosa. Muito boa tarde a todos. Muito rapidamente, não é? Eu queria começar agradecendo ao presidente Lula e agradecendo ao governador Geraldo Alckmin por nos dar a oportunidade de, sufragando, votando no domingo, ter de volta a esperança. E é a esperança vencendo, nesse caso, o ódio. Infelizmente, o discurso do ódio, a discriminação, não é? É também o resgate da política. Essa chapa, ela resgata a política como arte de pacificação, como arte de agregação, como instrumento de pacificação social, como instrumento capaz de unir um povo no sentido de uma nação, com valores próprios. O Brasil merece viver isso. É o resgate da pauta da educação, dos direitos humanos, da defesa do meio ambiente, da estabilidade econômica, do desenvolvimento sustentável, dos valores sociais do trabalhador, do trabalho. Ou seja, o Brasil merece viver esse momento de superação, de um instante de incerteza, de ódio, para um momento de esperança. Vamos juntos no Brasil da esperança. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Presidente Lula, governador Geraldo, muito rapidamente. Com o doutor Geraldo eu estive junto muitas vezes, em muitos momentos. Mas eu me lembrei agora, presidente, de eu ter estado também com o senhor lá atrás, naquela campanha contra o Collor, no segundo turno, e fui com o Mário Covas ao seu comício no Pacaembu. Naquela época, muita gente dizia, não, vamos ficar isentos, vamos sair daqui, não vamos... E o Mário Covas, que é um líder que eu reverencio sempre, foi contra essa decisão, custou a ele essa decisão, mas era certa. Hoje é ainda mais. E eu tenho a mais absoluta certeza que, se Mário Covas estivesse entre nós, ele estaria aqui como primeiro da fila. Vamos lá. Bela lembrança do nosso ex-secretário de Segurança, Petreluzzi. Nosso doutor honoris causa, professor Luiz Gonzaga Beluso. Olha, eu vou dizer que essas honrarias me deixam muito constrangido, porque eu acho que eu não mereço. Eu sou apenas um batalhador palestrino pela grandeza da nossa democracia. Eu queria fazer uma nota de rodapé ao que o meu querido amigo Recupero falou, do Tancredo. Eu queria, na nota de rodapé, incluir o meu querido amigo, com quem eu batalhei a vida inteira, chamado Ulisses Guimarães. Uma nota de rodapé. Eu tive a aventura de ser companheiro dele, assessor, durante 20 anos. O Lula me lembra muito da determinação dele. Não desiste, insiste, resiste. Né? A última coisa que eu vi, eu posso chorar. Antes dele viajar para ter aquele desastre, eu fui jantar na casa dele porque ele queria ver os meus filhos. E eu guardei uma coisa do coração, uma foto do meu filho abraçada no Ulisses Guimarães. Eu vou chorar, já. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu tenho uma relação, o Lula sabe que eu, desde os anos 70, eu ia lá, né, modestamente, para falar com os trabalhadores,
e depois naquela batalha das diretas. Vou contar só um episódio em que, numa reunião na casa dele, viu, doutor Geraldo, nós estávamos discutindo ali quem é que ia VAR, e o Mino Carta foi escalado para falar com você. Você lembra disso? Você concordou imediatamente. E o Barbosa Lima Sobrinho foi falar com o Brizola. E o Brizola começou a contar a história de uma boiada, que não parava. Aí o Barbosa, na verdade, ficou chateado, mas o Brizola falou, é claro que eu vou. E foi. Vocês dois foram, de maneira muito generosa, naquela campanha. Né? Nós sabíamos que íamos perder, mas ganhamos no colégio eleitoral. E isso que nós fizemos pela democracia. Nós não, porque eu não tenho a menor importância, mas o meu querido amigo Ulisses Guimarães fez. Muito obrigado. Obrigado, nosso professor emérito. Agora, Eduardo Moreira. Presidente, governador, é muito especial para mim estar aqui com inteligências que eu admiro tanto. Não sei nem se eu caibo aqui nessa sala. E o mais especial, presidente, é que não necessariamente eu concordo com todas as ideias que estão aqui, mas eu sonho em seguir vivendo num país onde eu possa debater com as pessoas que estão aqui. Diálogo, essa palavra, não quer dizer uma conversa entre dois. Os étimos que compõem diálogo, dia significa através. Logos, a palavra, o verbo, o saber. É através da palavra, é através do saber. E nessa eleição agora, existe uma opção que quer nos roubar o logos e outra opção que nos permite seguir com o logos, com o debate, com a conversa, para o vencedor não ser este ou aquele, mas a causa, porque a causa que tem que sair vencedora num país tão desigual, tão injusto como o nosso. E a única opção hoje que existe para que isso aconteça é com Lula e Geraldo Alckmin. Vamos com tudo. Agora, Floriano Pesaro, você pode falar, porque você trabalhou bastante para fazer esse encontro aqui também, por favor. Obrigado, Luísio. Boa tarde a todos, presidente Lula, governador Alckmin. Essa reunião não é só um encontro e uma união em torno de grandes ideias em torno da nossa democracia, mas é também a restauração das políticas sociais, presidente Lula, governador Alckmin, que foram desmontadas ao longo desse período nefasto da história do Brasil. E nós acreditamos muito, presidente, governador, que a esperança possa, de fato, vencer o descaso. E no primeiro turno. Rui. Ô, Rui, deixa eu falar com você. Você fazia movimento estudantil com o Aloysio já faz uns 60 anos. Então, você, por favor, deixe sua mensagem também nesse momento. Não, eu acho que todos e todas já expressaram a importância dessa união aqui, e eu tenho também a expectativa de que a gente possa, no dia 2, liquidar a fatura, como diria o meu time. Mas também temos que estar preparados, se não for necessário, se não for suficiente no dia 1º, no dia 2, vamos repetir a dose no dia 30 também. Vamos juntos e juntas pelo Brasil. Ariel. Boa tarde, presidente Lula, boa tarde, doutor Geraldo Alckmin. Eu só vim, na verdade, encontrar um mercadante, daí acabaram me chamando para cá, e eu participo com muito orgulho, acho que eu sou um dos menos notáveis aqui desse grande time, mas eu quero dizer aqui, como presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, criado por Dom Paulo Evaristo Arnes na década de 70, e é bom sempre lembrarmos de Dom Paulo. E então eu gostaria de dizer que, de fato, essa candidatura representa a democracia, representa os direitos humanos, representa os direitos sociais, representa a cidadania. O Geraldo deve lembrar que eu fui um dos primeiros a falar, em junho do ano passado,
que ele poderia estar com o Lula. E eu já dei muito trabalho para o Geraldo. Muita gente aqui da imprensa sabe, na época da FEBEM, né, os ex-secretários aqui, Chalita, Édio, o Floriano, sabem que na época da FEBEM eu dei muito trabalho para o Geraldo, mas ele sempre me respeitou, sempre fomos atendidos, nunca tive meus mandatos de conselheiro estadual de direitos humanos cassado. Então, isso é democracia. Assim como fui conselheiro da criança e do adolescente do Conanda no governo Lula, e conheço o Lula desde criança, porque meu pai participou da fundação do PT lá em São Bernardo, desde que ele tinha um comitêzinho ali na Marechal Deodoro, e ele me pegava no colo. E inaugurei em São Bernardo a Cidade dos Direitos Dona Lindu, em homenagem à mãe dele, que infelizmente foi desativada pelo atual prefeito de São Bernardo. Então, agradeço o convite, agradeço de participar aqui, e vamos até a vitória, vamos ganhar no primeiro turno e garantir a democracia no Brasil. Abraços. Obrigado, Ariel. Agora, Pedro Tobia, ex-deputado. E o Pedro, ele sempre começa no português, às vezes migra para o francês e passa pelo árabe. Isso. Mas o Aloysio já disse que, se precisar, ele traduz, você fique à vontade. Boa tarde para todos. Não sabe o que está fazendo aqui. Libanês, francês, veio aqui, não sou mais deputado, nem presidente de partido. Gente, eleição é difícil. Lula, melhor coisa fez para o país, chamou esse cidadão Geraldo, venha com você como vice. Esse vai ser vice. Não é traidor, vice leal, vice que ajuda. Mas, gente, todos nós aqui, eleição não foi ganha ainda. Precisamos pedir voto até domingo, 5 horas. E a partir de já, porque discurso é bom, mas arrumar voto é difícil. Olha, todos vocês aqui, uma liderança que é eu perto de vocês. Escreve, fala esse último dia. Pode ser, ganhamos o primeiro turno por um voto. Me precisa ganhar. Se por isso, Lula, precisa muito de você para esse país. Sou médico, oncologista, eu fico triste quando chega uma paciente comigo, opero ela para fazer radioterapia, passa 9 meses, 1 ano, e radioterapia, depois de 4 meses, não tem valor nenhum. Lula, Geraldo, pelo amor de Deus, tem gente que fala, Brasil cresceu, Brasil 6º lugar no mundo, nosso último lugar no mundo, na pobreza e na desgraça. Desculpe de minha fraqueza. Lula, vamos ganhar e não vamos esquecer o Haddad. Vamos eleger o Haddad também, 2º turno, como governador de São Paulo. Grande abraço. E hoje foi um discurso em português castiço. Agora, Pena, nosso presidente do PV. É um prazer grande estar com todos. Eu acho que, desde o início, esse governo nos tratou como inimigos. Agora, eu acho que a gente precisa ter o tamanho do que estamos fazendo. A derrota desse governo é obra de gigante. Por quê? Porque o poder no Brasil é muito forte. O presidencialismo brasileiro é um absurdo. E ele mantém a rédea curta o movimento cidadão do nosso país. Então, eu quero saudar a todos, porque há um movimento da inteligência, da sensibilidade, da nacionalidade, para que haja uma correção de rumo. Então, nesse momento em que nós estamos à véspera da eleição, nós precisamos construir uma grande vitória, uma exemplar vitória, para que, ao longo do tempo, não tenhamos uma nova experiência desse tipo.
O Partido Verde, desde o início, esteve aqui, acreditando que era possível a gente fazer essa façanha, que é tirar o fascismo enquanto poder. Porque não estamos disputando de igual para igual. É importante que a gente saiba o tamanho da nossa vitória. E vamos corrigir o nosso rumo, voltando a ser a nossa nação sonhada. Muito obrigado. Eu vou... Depois do alerta que nós tivemos, que nós precisamos ganhar voto, o presidente tem outro compromisso em breve. Então, eu vou pedir breves intervenções para que todos possam fazer a sua breve intervenção e o nosso vice-governador, o nosso vice-presidente e o presidente possam falar. Nós vamos ter um evento em seguida aqui e o presidente já está fora do horário. Candidato bom é sempre assim, mas vamos lá. Pedro. Silvio Torres. Rapidíssimo, presidente Lula, governador Alckmin, foram lembrados aqui os nomes que nos inspiraram no passado para conquistar a democracia no Brasil. Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Mário Covas. Eu queria agregar o nome de Franco Montoro, uma das pessoas que está entre nós, com certeza, aqui. E eu queria só recordar uma coisa que ele falava sempre, presidente Lula. Ele citava um pensador católico francês que disse: quando os homens se elevam, eles se encontram. E é a síntese do que nós estamos vivendo aqui hoje, e eu tenho certeza que é o que nós viveremos no dia 2 de outubro com uma grande vitória. Parabéns. Heloísa Arruda, secretária de Justiça. Você tem mais tempo por causa da questão da equidade de gênero, que está muito desigual nessa reunião. Boa tarde a todos, amigos. Me sinto entre amigos. Presidente Lula, governador Alckmin, meu professor de política. Não sabia nada e estou aprendendo, continuo aprendendo. O que eu quero expressar é a profunda alegria deste coração feminino, que é dos direitos humanos, em estar neste evento. Reunindo essas pessoas, todas elas, sem dúvida, têm uma trajetória de compromisso com os direitos humanos. E são pessoas, presidente, que vão continuar colaborando com as suas ações e com as suas ideias. Tenha a certeza disso. Nós temos uma pauta importantíssima, a Agenda 2030, o nosso compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Brasil regrediu nesta pauta e precisa avançar, e muito. Então, este precisa ser o início da nossa caminhada. Um olhar para esse Brasil profundo. Eu tenho uma filha médica trabalhando no Alto Solimões. Conheci aquela região e vejo as carências desse nosso Brasil. Vamos trabalhar juntos. Desejo sucesso, vitória no primeiro turno. Estamos cá nós, à disposição, com as nossas ideias e com a nossa força de trabalho. Muito obrigada. Eduardo Viola, que, como fala portunhol, não vai precisar de tradução. Por favor, professor da UNB, um grande militante ambientalista. Vou começar assim, cumprimentando o presidente Lula pela lucidez da construção desta frente democrática que começou com a escolha do candidato a vice-presidente e se foi ampliando. E essa reunião de hoje aqui é uma demonstração clara. E isso que diz a teoria política, que é fundamental uma frente democrática para evitar a reeleição de um autoritário, que, quando é reeleito, as chances de transitar para um regime autoritário são muito fortes. Então, muita alegria de estar aqui e certeza de que a vitória implicará uma reconstrução profunda da democracia no Brasil. Fábio Feldman, externo aqui também, parabéns pelo Xará Tovar. Nós estamos aqui celebrando aí a comunidade judaica. Por favor, Fábio. Bom, pessoal, eu queria dizer que eu conversei com o nosso vice Geraldo Alckmin, presidente Lula, da expectativa que o mundo tem em relação à sua eleição. Quer dizer, o mundo vive como grande desafio a mudança do clima, aquecimento global,
Infelizmente, o Brasil hoje é um dos grandes contribuintes para a mudança do clima, um dos maiores emissores. E todo dia alguém me liga perguntando como é que está a eleição. Então, eu vejo que a eleição do Geraldo e do Lula é criar, a nível global, uma cidadania planetária. Estamos juntos e o mundo espera que, no dia 2 de outubro, nós possamos comemorar. Fomos constituintes juntos, comentamos que o que está em jogo é o cumprimento e a implementação da Constituição, que tem sido no Supremo a grande barreira para a tentativa de desmantelar políticas ambientais. Então, estamos juntos. Geraldo, obrigado pelo convite. Presidente, prazer em rever. Obrigado, Feldman. Agora o Schneider, mais um educador. Muito rapidamente, eu queria dizer, presidente, doutor Geraldo, estou muito feliz de estar aqui. Assim como a Cláudia, assim como o Gabriel, sou da educação, e quem é da educação não podia estar de outro lado, presidente, por tudo que o senhor fez, e, sobretudo, pelo fato do seu ministro e dos ministros que vieram depois terem mantido aquilo que veio antes e melhorado aquilo que veio antes, que é algo que a gente precisa voltar a ter no Brasil. E dizer que também estou muito feliz de estar aqui, porque a gente está falando de um movimento que não é só de resgatar aquilo que está sendo destruído, mas é fazer com que as pessoas possam voltar a sonhar e ter um governo que se coloca no sapato dessas pessoas para ajudá-las a construir esse sonho. E queria pedir só duas coisas, mais uma coisa para você e para o doutor Geraldo. A gente precisa ganhar essa eleição neste fim de semana por dois motivos. Para evitar mais 4 semanas dessa discussão interminável, mas, sobretudo, para a gente poder ver o Corinthians ser campeão em cima do Flamengo no dia 12, no dia 18, sem eleição e sem ficar discutindo isso. Obrigado. Abriu a dissidência aqui agora. O Celso já está ali abrindo uma dissidência na reunião. Chalita, mais um educador. Presidente Lula, governador Alckmin, eu acho que esse momento é tão bonito, tão histórico, e acho que há duas palavras que nos unem muito aqui. Uma é essa defesa da democracia, né? As mulheres e os homens que estão aqui gastaram as suas vidas defendendo a democracia, as instituições, o respeito, a liberdade. E a segunda palavra, presidente, que é a sua cara e a cara do seu vice também, que é compaixão. Compaixão. É sentir a dor do outro, é ter sensibilidade para ver as pessoas que passam fome, para ver as pessoas que pararam de sonhar, para ver a dor dessas pessoas que foram vítimas de tanto preconceito, que foram colocadas de lado. Infelizmente, o Brasil, que vinha, né, no momento bonito da sua história, começou a ver um destampar de preconceitos, de ódios, de racismo, de destruição da figura do outro. Eu acho que a maturidade de vocês dois, a experiência, esse olhar bonito para o ser humano, vai devolver alegria para o Brasil. A gente quer que o Corinthians ganhe, a gente quer que o Brasil volte a sorrir. O racha está se aprofundando. A reunião de esporte foi hoje às 11, mas continua aqui. Agora, nosso querido Bresser Pereira, que tem sido sempre um pensador criativo, inovador, corajoso. Por favor, professor Bresser. Meu presidente Lula, meu governador e vice-presidente Alckmin, eu estou aqui feliz participando desta reunião. Eu estou orgulhoso de estar aqui presente e eu sinto uma coisa muito importante. Eu sinto que eu não estou sozinho. Nós estamos aqui todos juntos, mas não estamos só nós que estamos juntos. Nós também estamos juntos com Ulisses Guimarães, com Mário Covas, com Montoro, né? E com Tancredo Neves. Isto é uma coisa muito importante. Quer dizer, nós temos um passado atrás de nós que é muito importante. E o que é mais importante de tudo é que nós estamos, e Lula está especialmente, porque ele sabe muito mais do que nós como estar, nós estamos com o povo. Com aquele povo que precisa dramaticamente, né, de apoio e de compaixão, como diz o Chalita. É muito bom, precisa sim compaixão, precisa apoio e compaixão. Estamos com você e vamos ganhar depois de amanhã. Firmes. Obrigado, Bresser. E a seleção ganhou de 5-1 o jogo. Então, estamos bem também no futebol. Vai lá, Celso. Nosso chanceler. Muito rapidamente, presidente Lula, eu não consigo chamar vice-presidente, presidente Alckmin, como, aliás, o próprio presidente Lula já disse.
É uma enorme alegria participar com tantas pessoas amigas e tão importantes na história do Brasil, né? É impossível, é até tentador me alongar, mas não vou poder me alongar. Eu só vou dizer 2 ou 3 coisinhas. Primeiro é o seguinte: nunca o Brasil precisou tanto do mundo, nesses dias que passaram, em meses e anos últimos, para reconstruir sua democracia, para evitar, inclusive, que barbaridades ainda maiores fossem cometidas. E agora, nunca também o mundo precisou tanto do Brasil, porque o número de telefonemas que eu, certamente o Aloysio, o Recupero e outros que têm contato internacional, já foi mencionado aqui, é enorme. Todos querem saber o que vai acontecer no Brasil, porque no Brasil está se jogando a sorte do mundo. Nós acabamos de ver o que aconteceu na Itália. O Brasil é o maior país em desenvolvimento, juntamente com a Índia, e aqui se joga uma luta entre a extrema-direita e a civilização. Então, eu sou tentado aqui a dizer 2 coisinhas mais, e com isso eu termino. Uma, com a permissão do Recupero, se eu estiver errado, você me corrige depois, eu não me corrijo agora. É com o Seis Penha veio ao Brasil, disse: tudo nos une, nada nos separa. Eu acho que era assim que eu vi desde o início essa luta pela democracia. A primeira pessoa que eu liguei, eu acho que eu nunca contei isso para o senhor, foi o Fernando Henrique Cardoso, quando o senhor foi eleito. Eu falei: Fernando, você está de parabéns, porque hoje o Brasil está consolidado, como a democracia no Brasil está consolidada. Não estava, só passou pelo que passou, mas hoje nós aqui estamos consolidando. Precisamos de mais mulheres e mais negros. Eu acho que isso é fundamental para nós fazermos uma verdadeira Brasil-nação. Muito obrigado, parabéns a vocês. 2 de outubro, todos lá. Obrigado, Celso. João Carlos Meirelles, secretário de Estado. Presidente Lula, vice-presidente Geraldo, eu acho que tudo que disseram é extremamente importante, mas há uma coisa a mais, presidente. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Isso dizia o poeta. Nós estamos nos reencontrando. Aqueles que vêm do PT, aqueles que vêm do PSDB, nós nos reencontramos. Nós nos reencontramos na nossa origem, na luta sindical, de porta de fábrica, nas unidades eclesiais de base, de onde nós somos originários. Portanto, nós estamos nos reencontrando, Geraldo Alckmin e Lula. Nós estamos reencontrando com o passado que nós construímos e que nos permite, nos dá autoridade para construir o futuro. Parabéns. Muito obrigado, João Carlos. E agora o nosso vice-presidente, governador de Estado, e que teve um papel fundamental para que essa reunião acontecesse, Geraldo Alckmin. Presidente Lula, Aloysio, amigas e amigos, uma palavra telegráfica. Mas dizer da alegria desse encontro, um encontro histórico, um encontro feliz. Lá atrás, no período da ditadura, da tortura, nós estávamos do mesmo lado, do lado da democracia e do lado do povo. Na Constituição de 88, a Constituição Cidadã, do mesmo lado, do lado da democracia e do lado do povo, para fazer a nova carta. Aliás, fico feliz, presidente Lula. Estamos aqui 3 constituintes. O senhor, Fábio Feldman, teve um papel extraordinário na área ambiental da Carta Magna Brasileira. E hoje, neste momento, eu diria que o Brasil, de novo, precisa que nós estejamos juntos para salvar, fortalecer a democracia e recuperar esse nosso país. Não é possível ter governo que combate as instituições permanentemente. As pessoas passam, as instituições ficam. Nós precisamos aprimorá-las, melhorá-las, aperfeiçoá-las. Por isso, fico muito feliz. Eu acho que essa reunião, presidente Lula, ela retrata o que é o Brasil, a pluralidade, a pluralidade. E, de outro lado, o que o Brasil precisa, que é de união, de paz, de cuidar daquilo que realmente interessa ao povo brasileiro, melhorar o emprego, a renda, aqueles que mais necessitam, e consolidar a democracia e um governo solidário. Eu também quero ganhar domingo. Não é porque segundo turno possa dar trabalho, não, porque eu acho que é melhor para o Brasil, para o povo brasileiro, para a economia, para o social. Então, é nosso dever, nesses últimos dias, cada um nas nossas áreas de atuação, redobrarmos aí os nossos esforços.
E quero destacar a liderança popular do presidente Lula. É muito difícil alguém ter este dom de ter essa proximidade tão grande com o povo. Diz que há grandes homens que, perto deles, todos se sentem pequenos, mas diz que o verdadeiro grande homem é aquele que todos do lado dele podem se sentir grandes. E o presidente Lula tem essa capacidade, né, de interpretar o sentimento do povo brasileiro. Vamos juntos. Presidente Lula, para encerrar a nossa reunião. Primeiro, agradecer ao companheiro Aloysio Mercadante, que teve a ideia nobre de convidar vocês para uma reunião. Eu queria começar dizendo que a aliança entre eu e o Alckmin, ela se deve muito ao companheiro Chalita e ao companheiro Haddad. Foram algumas reuniões na casa do Chalita. Ora, nem sempre tinha o vinho prometido, mas a gente foi conversando, a gente foi se entendendo, a gente foi descobrindo o que estava em jogo no Brasil. Obviamente que no PT tinha companheiros que eram contra, que não aceitavam a ideia. E é muito engraçado porque nunca, nem eu, nem o Alckmin, confirmamos que a gente tinha conversado sobre isso. A imprensa que falava, segundo fonte, não sei quem disse para não sei quem, e foi criando um fato consumado que, quando chegou a hora, não precisou nem discutir, já estava consagrado a chapa Lula e Alckmin. E depois do Alckmin fez um discurso no ato do PT, dia 7 de maio, que tinha muita gente preocupada, os petistas vão vaiar o companheiro Alckmin. E o Alckmin fez um discurso por escrito que, quando ele terminou, todo mundo aplaudiu de pé. Todo mundo aplaudiu de pé. Então, eu estava tranquilo, porque não precisou nem colocar em votação. Estava aprovada a chapa Lula e Alckmin. E ele ainda enriqueceu a culinária brasileira, oferecendo a receita de uma nova comida, sabe, Lula com chuchu. Isso. Bem, eu tenho aprendido a conhecer o Alckmin, andando com o Alckmin. Eu acho que foi a coisa mais acertada que nós fizemos, como foi a coisa mais acertada em 2002, eu encontrar lá pelas bandas de Minas Gerais o Zé Alencar. O Zé Alencar, ele deu muita força num setor complicado da economia brasileira, e o Zé Alencar viajou o Brasil inteiro me ajudando. O Alckmin tem nos ajudado muito. Eu acho que, inclusive, a gente pode, com a ajuda do Alckmin, ganhar as eleições para o governo do Estado de São Paulo, o que seria uma novidade extraordinária e uma bênção a gente governar pela primeira vez juntos, sabe, o Brasil e São Paulo. Bem, vocês sabem que a nossa relação com o PSDB, ela sempre teve altos e baixos, né? Mas eu digo, quando as pessoas falam da polarização que está acontecendo hoje, eu costumo dizer que feliz era o Brasil quando a polarização era entre PT e PSDB. Porque você tinha debate, você tinha divergência, mas ninguém era inimigo. Ninguém era inimigo. Eu lembro que, quando o Mário Covas foi candidato ao governador, o Mário Covas teve muita dificuldade de ganhar em São Paulo, e a gente sabe quanto era conservador. A gente sabe o que aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, com o Jânio Quadros, em 85, nas eleições para prefeito, em que o Fernando Henrique Cardoso não foi eleito porque era taxado de comunista. Você imagina, nesse país, alguém achar que o Fernando Henrique Cardoso era comunista. Ou seja, mas isso criou, sabe, o medo na sociedade paulista, e terminou o Jânio Quadros sendo eleito prefeito de São Paulo. E depois o Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente, quando conseguiu combinar uma aliança com amplos setores da sociedade que antes eram, na verdade, inimigos, adversários,
sabe, que era o pessoal de direita, ligado ao PFR, ligado a outros partidos. Mas ele ganhou as eleições. Eu, quando fui chamar o Zé Alencar, eu queria fazer um sinal para o outro lado. Eu precisava de alguém que não seja eu mesmo. Eu não posso somar, sabe, o Lula com o Lula. Eu já tinha tido 3 vezes 30%. Eu precisava buscar 20% que não estava dentro do PT, estava fora do PT e não estava na esquerda, que ela já tinha votado em mim. Então, com a vinda do Zé Alencar, a gente conseguiu abrir um leque importante. Até o Mário Amato nunca mais disse que ia fugir do Brasil, ou seja, porque os empresários, o Zé Alencar dava verdadeiro esporro nos empresários. Ele cansava de falar, eu tenho 17 mil empregados, eu não tenho medo do Lula, estou vice dele, por que vocês têm medo do Lula? Ele dava muita dura nos empresários e os caras ficavam sem ter muita resposta. Bem, eu lembro que o Zé Dirceu tinha sido candidato a governador e o Zé Dirceu defendia o voto em branco. O Mário Covas foi para o segundo turno com o Maluf e o Zé Dirceu defendia o voto em branco. E, para evitar que o PT fizesse a discussão, eu, o Celso Daniel, lá de Santo André, o Suplicy, puxamos um ato público em Santo André em defesa do Mário Covas antes da reunião do diretório do PT e aí nós conseguimos fazer com que o PT aderisse ao Mário Covas. A verdade é que o Mário Covas me chamou no escritório do Ayrton Soares, aquele escritório meio chumbrega dele ali, e o Mário Covas, naquele tempo, ofereceu a participação do PT no governo. E o PT não quis. Eu acho que foi um erro, porque a gente poderia ter participado e ter feito muita coisa, ajudado a fazer muita coisa. Em 98, a dose se repete. Quando a gente pensava que o malufismo tinha acabado, o malufismo não acabou, porque o Maluf era muito forte. E isso vai servir de lição para nós. Nós vamos ganhar do Bolsonaro, mas o bolsonarismo vai continuar existindo. E nós precisamos derrotá-los. Derrotá-los no debate político, derrotá-los na discussão sadia, para que a sociedade, sabe, não consiga entender que o país possa ter gente do naipe deles governando esse país ou fazendo política. Hoje, em São Gonçalo, o pessoal do Bolsonaro bateu numa mulher grávida no meio da rua, porque ela estava fazendo campanha para o Lula e para o Freixo. Bem, então, eu lembro que quando a Marta perdeu do Mário Covas, outra vez o PT começou, não, vamos votar em branco, vamos votar em branco. A gente decidiu, não, a gente vai votar no Mário Covas. Sabe? Não tem sentido perder o malufismo. E vocês estão lembrados da famosa história das Ilhas Caimãs? Estão lembrados da história que era o Maluf, que queria que eu fizesse uma denúncia, porque eu tinha autoridade moral, se ele falasse, ninguém acreditava. Eu falei, por que eu? Por que eu, cara pálida? Aí fiz uma reunião com o Brizola, com o Márcio Tomás Bastos, e, sabe, vamos jogar esse papel no lixo, que isso não vale nada. Bom, então a gente ganhou 2 eleições, porque o Mário Covas ganhou 2 eleições com a participação do PT, e nós só ganhamos aqui com a Marta em 2000, por causa do apoio do Mário Covas e do PSDB. Sabe, quando a gente foi inteligente, quando a gente soube se juntar, a gente ganhou as coisas. Quando a gente se dividiu, muitas vezes a gente perdeu. E de vez em quando eu dizia para os petistas, por que a gente não vai querer o Alckmin de vice? O cara ganhou da gente 4 vezes, porra. Significa que ele tem qualidade, porque ele nos ganhou, sabe? Que negócio é esse? Então, nós estamos aqui, companheiros, eu quero agradecer de coração a participação de vocês, a declaração de vocês. Alguns eu tenho mais relação, outros eu tenho menos relações, mas eu nunca encarei o PSDB como inimigo. O PSDB sempre foi um adversário conjuntural em época de eleição. E é importante que a gente não pense igual. É importante que a gente tenha diferença. Afinal de contas, eu tenho dito que a democracia não é um pacto de silêncio. Não é todo mundo ficar de cabeça baixa concordando com todo mundo. A democracia é uma sociedade fazendo barulho, gritando, reivindicando, sabe, fazendo marcha e contra-marcha, fazendo tudo, porque senão o governo não se mexe. Quem participou do governo aqui sabe o que é a máquina burocrática, sabe o que é o manual. Sabe? Ou seja, você pode fazer muita coisa. E esses dias eu estou emocionalmente mais agitado, porque eu que sou muito crítica à TV Globo,
A TV Globo fez uma série sobre a nossa Constituição, que foi uma coisa muito bonita. Eu revivi o discurso do Ulisses Guimarães no dia 5 de outubro de 88. E a Globo trabalhou capítulo por capítulo. Sabe? Nós temos uma Constituição poderosa. Nós temos uma Constituição que, naquele instante, os homens que participaram daquele processo, foi ali que surgiu o Centrão, para evitar que a gente continuasse avançando, porque o Mário Covas cuidava da comissão de sistematização, ou seja, e a gente foi avançando muita coisa. Acho que foi o melhor momento histórico do Congresso Nacional pela pressão da sociedade. Quem foi constituinte sabe quantos movimentos sociais desfilavam naquele tapete verde e azul todo santo dia. E o Ulisses Guimarães sempre criava condições de receber. Não tinha esse negócio do Ulisses Guimarães não receber minoria, ele recebia. A gente conversava sempre. Sabe? E a gente conseguiu fazer uma Constituição, sabe, que, sinceramente, eu tenho um motivo de orgulho. Nós não votamos a Constituição porque nós tínhamos um outro projeto de Constituição. Mas aí inventaram que a gente não tinha assinado. A gente assinou porque a gente participou. O que a gente fez foi votar contra, porque o PT só tinha 16 deputados, mas eu cheguei lá, olha que petulância. Nós chegamos na Constituinte, o PT, com 16 deputados, chegou com um projeto de Constituição e com um projeto de regimento interno. Tudo feito sob a coordenação do Fábio Conder comparado. Outro dia o Fábio ficou chateado porque eu falei se a nossa Constituição tivesse sido aprovada, talvez eu tivesse dificuldade de governar para cumprir a nossa Constituição. Mas, então, foram momentos extraordinários da relação. Eu fui presidente da República, o Alckmin foi meu adversário. Ele machucou muito as minhas canelas, chutou. Mas a gente não era inimigo, a gente era adversário. Ele queria ganhar, eu queria ganhar. Mas nunca houve uma rusga entre nós no exercício do mandato. Os entes federados conversavam, e eu brinco sempre, eu tratei São Paulo com ele, com o Serra, melhor do que Fernando Henrique Cardoso tratou o São Paulo com o Mário Covas. Porque eu conheço Fernando Henrique Cardoso, não tanto quanto vocês, conheço o Mário Covas, e eu sei que havia pequenos problemas. Tá? E eu não tinha problema. Eu não tinha problema. Esse fura-fila do Maluf aí, ou seja, a primeira coisa que nós fizemos foi colocar 80 milhões na mão do Serra para ele acabar. Porque ele causava constrangimento, uma obra no centro de São Paulo paralisada por irresponsabilidade. Então, eu estou dizendo isso porque nós estamos um pouco em casa. Eu tenho usado no meu discurso para acalmar aqueles que têm qualquer dúvida. Olha, impressionante é o seguinte, gente. Não tem um lugar que eu tenha ido com comícios muito grandes que o Alckmin tenha tido qualquer problema. É tratado como se fosse o mais antigo dos petistas. Tá? E a dona Lu e a dona Janja estão se dando bem. Ele tem mais apoio no PT do que tinha no PSDB. As duas já estão dançando no palanque. Ou seja, agora o que nós dois sabemos? Nós dois sabemos que a situação do país hoje está pior do que estava em 2003. Nós sabemos disso, que a situação está ruim. Sabe que vai ser um trabalho muito grande. Como é que você vai trabalhar esse país com um orçamento secreto? Como é que você vai trabalhar? Vocês, advogados, podem começar a preparar, porque eu vou ter que fazer um decreto no primeiro dia, revogando o sigilo de 100 anos das coisas que ele colocou, porque não tem necessidade de sigilo de 100 anos para nada nesse mundo. Nem para a Segunda Guerra Mundial se manteve sigilo de 100 anos. Ou seja, que crime esse cidadão cometeu que ele decreta sigilo de 100 anos para qualquer coisa? Então, nós vamos ter problema. Eu digo sempre o seguinte, nós dois temos a responsabilidade de trazer o Brasil à normalidade. As coisas funcionar como estão organizadas na nossa Constituição. Sabe, o governo governa, o legislativo legisla e o poder judiciário cumpre a tarefa de bem cumprir a instituição, julgar, sempre garantindo a presunção de inocência
para as pessoas que vão ser julgadas. Se a gente estabelecer essa normalidade e a gente conseguir convencer o Congresso não judicializar a política e o judiciário não politizar, sabe, o judiciário, a gente começa a encontrar formas da gente tocar esse país para frente. A segunda coisa que nós temos que fazer é o seguinte: a fome não pode esperar. A fome é feia. Ela não pode esperar. E não adianta dizer, não, primeiro temos que arrumar casa, é preciso olhar a política fiscal, é preciso fazer tal coisa, porque senão você vai gastar dinheiro. A fome não pode esperar. E nós vamos cuidar disso. Primeiro, deixa ganhar as eleições, aí nós vamos nos reunir para começar a decidir como fazer as coisas nesse país. E quero que todo mundo saiba, eu sou contra o teto de gasto. E sou contra por uma única razão. O teto de gasto foi o aprisionamento que o sistema financeiro fez do governo. Porque, na verdade, quem tem responsabilidade não precisa de teto de gasto. Governar é responsabilidade. E eu digo que tem 3 palavras-chave que, se você não tiver, você não governa. Você tem que ter, primeiro, credibilidade. Quando o presidente falar, as pessoas têm que acreditar que aquilo é verdade. Segundo, você tem que garantir estabilidade. E terceiro, você tem que ter previsibilidade. As pessoas não podem ser pegas de surpresa todo dia, toda hora. E é isso que nós vamos garantir. Depois, terceira coisa, nós vamos outra vez transformar o Brasil em protagonista internacional. Nós vamos repetir uma frase do Chico. O Chico disse que gostava do PT porque o PT não falava fino com os Estados Unidos, mas não falava grosso com a Bolívia. E é assim que a gente vai ser. Nós queremos uma boa relação com os Estados Unidos, civilizada, democrática e respeitosa. Nós queremos relação com a China da mesma forma, nós queremos com a Índia da mesma forma, com a União Europeia. Eu acho que nós vamos ter chance de fazer logo, logo o acordo América do Sul-União Europeia. Agora, eles têm que levar em conta que nós temos o direito de querer nos reindustrializar. Eles não podem querer que a gente seja eternamente exportador de commodities, mesmo tendo consciência de que hoje as commodities têm muita tecnologia. Um grão de soja hoje tem muita tecnologia. A criação de um frango tem muita engenharia genética. Antigamente era 90 dias para matar, hoje é 35. Um boi era 48 meses, agora faz com 15 meses. Ou seja, daqui a pouco as pessoas estão matando de nascer. Tal é o avanço tecnológico e científico. Então, nós vamos querer negociar, mas negociar de cabeça erguida. Eu e o Cesso, quase que nós saímos, sabe, com o acordo da OMC de comércio, quase. Nós só não saímos porque o Bush estava preocupado com a eleição nos Estados Unidos e não quis terminar o acordo. E porque o cara da Índia que negociava era candidato do Estado dele, não quis fazer. E a gente pensava que depois de eleito, o primeiro negro eleito presidente dos Estados Unidos, que a gente ia fazer o acordo. O Obama nunca mais levou os Estados Unidos à Organização Mundial do Comércio. Se afastou definitivamente. Sabe? Então, o Brasil tem força. Não é à toa que, numa viagem que eu fiz para a Europa agora, eu fui recebido pelo chanceler alemão, eu fui recebido pelo Macron, fui recebido pelo Pedro Sanches. Essa semana veio alguém dos Estados Unidos conversar, dos Estados Unidos querer conversar, saber como é que está a política, qual é a possibilidade, que os Estados Unidos estão preocupados, que eles querem reconhecer o resultado da vitória logo no primeiro dia, aquele negócio todo. Eu não falei nada, mas espero que reconheça no mesmo dia mesmo. Espero que o embaixador americano não fique dando palpite, como já deu em outros momentos da história. Então, eu posso dizer para vocês que eu e o Alckmin, sabe, e o Alckmin e eu, nós vamos fazer as coisas que têm que ser feitas nesse país. Nós vamos fazer as coisas que têm que ser feitas nesse país. E as coisas que tem que fazer, todo mundo sabe o que é necessário. Esse país chegou a ser considerado a 6ª economia do mundo, hoje voltou a ser a 12ª economia do mundo. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui na presidência, a gente tinha 12% de inflação e tinha 12% de desemprego. Eu lembro que a gente devia 30 bilhões ao FMI e lembro que a gente tinha uma dívida pública de 60,5%.
nós reduzimos a dívida pública interna, quando eu deixei a presidência, para 37 ou 39. Nós pagamos a dívida e começamos a construir uma reserva que o Brasil nunca tinha tido, uma reserva que dá garantia para qualquer governo, e ela está aí. Nós conseguimos fazer com que a taxa de juros fosse colocada dentro da meta. Esse dia eu achei engraçado o Ciro falando de juros, e eu fui me lembrar, com a informação que a Luísa me deu, nos 3 meses que o Ciro foi ministro da Fazenda, a inflação era 55%, o juros era 55% ao mês, sabe? Ou 49%. Então, é o seguinte, aqui na política é mais fácil falar do que fazer. Sabe, eu digo sempre o seguinte, eu não gosto da palavra acho, não gosto da palavra eu creio, não gosto da palavra eu acredito. Porque quando você governa, você não acha, você não crê e você não acredita. Ou você faz ou não faz. E fazer significa tomar decisão. Fazer significa você escolher um lado. Significa para quem que você quer fazer. E normalmente a história desse país é que sempre se escolhe o lado de que não precisa do Estado. As pessoas que precisam do Estado, normalmente fica a expectativa de uma regulamentação, de uma Constituição que nunca é regulamentada quando se fala dos direitos sociais. E nós vamos ter que brigar um pouco por isso. Não tem sentido eu estar voltando à presidência da República se for para fazer menos ou igual eu já fiz. Veja o cargo que eu estou assumindo. Todo mundo que já governou sabe. Se eu empatar com o que eu já fiz, eu já perdi. Então eu vou ter que trabalhar mais. O doutor Alckmin vai ter que trabalhar mais. A gente vai ter que fazer aquilo que a gente não esperava que fosse fazer. Esse povo é bondoso, esse povo é generoso, esse povo tem paciência. Porque se esse povo não tivesse paciência, ele não comia o pão que ele amassou que ele come todo santo dia. Eu acho que nós vamos transformar esse país num país mais humanista, num país mais solidário, num país mais fraterno, sabe? E nós vamos acabar com a fome outra vez. Depois quero reunir um grupo de economistas, o Aloysio vai chamar o pessoal. Eduardo, se prepare, porque nós vamos ter que fazer coisas novas. Eu só não aceito a ideia de que, olha, presidente, tem que tomar cuidado, porque a questão fiscal é muito perigosa, porque não fica lá, porque você tem garantia, você não pode cuidar do pobre, você não pode investir em educação, você não pode investir em tecnologia, você não pode fazer outra coisa. E tudo que a gente prometeu, a gente fala, agora não dá. Quando o nosso amigo presidente da França, o outro, veio aqui no Brasil, o François Hollande, ele foi encontrar comigo. E ele era recém, eu conhecia ele do tempo do Partido Socialista. Ele falou, presidente, está difícil, o que o senhor acha que eu devo fazer? Eu falei, presidente, é o seguinte, o senhor tem um programa que o senhor utilizava nos seus discursos. Então, você sabe por que você ganhou as eleições. Você pega aquele discurso, coloca na parede da sua cama, e todo dia, quando você levantar, você lê. E saia para a rua para cumprir aquela porra. Sabe, se você esquecer o que você falou e ficar atendendo em banqueiro, ficar atendendo empresário, ficar atendendo a Champs-Élysées, você não vai dar certo. E não deu. Não deu. Sabe? E eu não vou correr esse risco. Em política, a gente pode errar em tudo. A gente só não pode errar na política. Se errou na política, você não recupera. Por isso eu quero agradecer a cada um de vocês. A cada um. E você, Eduardo, pode continuar divergindo, porque essa reunião aqui significa uma reunião dos divergentes para vencer os antagônicos. É essa que é a nossa reunião. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu espero que a imprensa escreva o que aconteceu aqui hoje. Toda vez que eu estou aqui, olhando a imprensa, eu fico vendo quem está escrevendo e quem não está escrevendo. Quem não está escrevendo, quando sair daqui, que for escrever, esqueceu o que nós falamos. Então, é o seguinte, aqui tem muita gente séria,
muita gente responsável, muitas personalidades, homens de 90 anos de idade. Vocês não podem escrever o que eles não falaram. Tá? E é o seguinte, gente. Todas as eleições que eu disputei, eu quis ganhar no primeiro turno. Eu nunca disputei para disputar o segundo turno. E eu acho que essa vez eu também quero ganhar no primeiro turno. Acho que há chance para ganhar no primeiro turno. Há uma movimentação na sociedade, sabe, que também nos permita sonhar em ganhar no primeiro turno. Se não ganhar, vamos nos preparar para o segundo turno. Sabe? Vamos nos preparar e ganhar. Eu acho que o Brasil, hoje, tem, eu diria, a bênção de Deus de ter uma pessoa com a experiência do Alckmin e eu numa chapa só. Duas pessoas que têm história provada, sabe, com esse país. Olha o outro lado. Só para saber, sabe, quando o Chalita e o Haddad perderam a eleição por Dória, eu quase entrei em crise. Por uma razão, eu não conseguia entender como é que o povo deixava de votar em dois educadores como Haddad e o Chalita para votar em alguém. É porque era alguém e provou que era alguém. Sabe? É triste, mas é assim, lamentavelmente, às vezes a gente erra, a gente comete erros. E eu e o Alckmin não podemos errar. Ele sabe, eu sei, que a gente não pode errar. Nós vamos dar para esse país, sabe, a nossa alma, para a gente poder garantir que todo mundo vai tomar café de manhã, almoçar e jantar. Vocês não têm noção do significado disso. Eu falo de muita coisa, eu falo de economia, falo de tudo. Estou quase que nem uma Luiz Mercadante, que nem você, Eduardo. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. É isso que o povo deseja. E é isso que ele sente falta. E a sociedade está muito sofrida. Muito sofrida. E não precisa ir para o Nordeste, não. É aqui na periferia de São Paulo. É na periferia do Rio de Janeiro. É na periferia de Belo Horizonte. Ou seja, as pessoas mais ricas, elas estão saindo. Antigamente saía da casa para um prédio, ia para o céu. Agora sai do céu para ir para um condomínio. Ou seja, você pega a cidade do interior, estão todas muradas como se fosse Roma antiga. Sabe? Tudo murada com guarda pendurada. Ou seja, não é possível. Sabe? O pobre, ele não tem prazer de ser pobre. Sabe? Eu tenho um dito, ninguém quer ser pobre, ninguém quer ser peão de fábrica. A gente não é peão porque não pode ser outra coisa, mas se eu pudesse, eu seria médico, seria economista. Economista é bom, porque eu digo sempre que economista, quando a gente é oposição, a gente sabe de tudo. Quando chega no governo, a gente parece que esquece o que a gente pensava. Mas eu digo para a peãozada, gente, eles têm que saber. A classe rica tem que saber que nós não gostamos de ser pobre, nós não gostamos de comer carne de segunda, nós não gostamos de nos vestir mal, nós não gostamos de não parar. Nós queremos passear, vestir bem, ter sapato novo, calça nova, comer todo dia carne, comer o que quiser, porra. Isso está na Constituição, isso está na Bíblia, isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por que a gente não briga por isso? Então, meu caro Alckmin, você já foi promovido a general, sabe? E nós vamos enfrentar. O nosso exército vai derrotar a miséria nesse país. E com uma coisa que eu tenho dito, que politicamente não é prudente dizer, mas todo mundo sabe que eu tenho 4 anos para fazer isso. Todo mundo sabe que eu tenho 4 anos. Todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos querer reeleição. Todo mundo sabe. Se ninguém quer saber, a natureza é implacável. Ela diz,
Quando o Mário Soares foi candidato a presidente de Portugal com 90 anos, eu falei, Mário, pelo amor de Deus, cara, porra, você fez história nesse país, sabe? Saiu derrotado com 0 quase. Então, gente, é o seguinte, quero dizer para vocês o que disse em 2003, eu não posso errar. E preciso da ajuda de vocês para que a gente possa derrotar o nosso adversário principal e, bem melhor, governar esse país. Um beijo no coração e muito obrigado. Vamos só fazer uma foto aqui, rapidinho. Vamos fazer uma foto aqui. Puxa a mesa pra lá. Vai tirar a mesa pra lá e ficar todo. Não, governador, pode deixar, pode deixar. Peraí.